Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a coluna do Pablo Ortelhado que saiu hoje no Globo, que eu acho bastante significativa, até é bem esclarecedora essa coluna aqui. Olha só o que ele diz aqui no título da coluna. STF tem que evitar ser percebido como parcial. Então repara, o problema não é o STF ser parcial. O STF é parcial, a gente já sabe que é parcial, a gente já sabe que está agindo politicamente, né? Mas o pessoal está mostrando que, olha só, o problema do STF, e eu já falei isso aqui outras vezes, né? É que ele cometeu erros demais, deixou muito clara a parcialidade dele, né? Eu já falei para vocês que esse ponto de vista do Ortelhado representa uma parte grande do pessoal no STF. Não é que eles não achem que o STF deveria condenar Bolsonaro a qualquer custo, tem que destruir Bolsonaro, tem que acabar com o bolsonarismo, eles acham que tem que fazer isso mesmo. O problema é que a visão desse pessoal é que, porra, o Xandão andou exagerando, andou fazendo muita merda, andou errando demais. Podia ter feito tudo isso, destruído o Bolsonaro, destruído o bolsonarismo, prendido todo mundo, botado todo mundo na cadeia, censurado todo mundo, de uma maneira muito mais técnica e preventiva, né? Então repara, o problema dele aqui não é o STF não pode ser parcial, não. O STF não pode ser percebido como parcial. Você tem que manter a tecnicidade para evitar a aparência de ser imparcial. E o problema dessa história, como eu já falei para vocês, é que o Alexandre de Moraes está numa rage, né? Ele tá enfurecido, ele está totalmente ele odeia o Bolsonaro com todas as forças, então ele não consegue agir de forma técnica, de forma precisa, né? Ele acaba perdendo o controle e está arrastando o STF inteiro com ele. Vamos ler essa coluna aqui, porque está interessante essa coluna. Ele realmente pega uns pontos aqui interessantes. Essa notícia foi sugerida por Peter Parece o Ayatollah Khamenei, Peter de olho no pacotão lindo do Trump e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui o pessoal, ele representa muito bem o pensamento de uma parte da esquerda aqui no Brasil. Como eu falo para vocês, tem uma parte do governo, uma parte da elite aristocrática socialista que está preocupada com o Alexandre de Moraes. Não porque não quisesse que ele atingisse o Bolsonaro, não queriam. O sonho desse pessoal é acabar com o Bolsonaro. Querem matar, o Bolsonaro já falou isso, querem me matar, e ele tem razão. Esse pessoal queria que ele sumisse da equação política brasileira, né? Por quê? Porque tá tudo tranquilo, né? Eles adoram o joguinho que eles estão fazendo ali, o teatro das tesouras ali, PSDB, PT e não sei o que lá. E o Bolsonaro atrapalhou esse esquema deles, pô. Porra, jogou água na sopa, pô. Atrapalhou a coisa toda, né? Então ele fala aqui, ó, a justiça tem que ser firme na proteção das instituições, mas de maneira técnica, serena e proporcional. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Xandão, seu burro, tu foi um idiota, não foi técnico, não foi sereno, não foi proporcional e fez merda pra cacete, e agora tá todo mundo vendo que a gente é parcial pra cacete. É isso que ele tá dizendo aqui, ele tá esfregando na cara do Alexandre de Moraes o erro do idiota, né? Então tá aqui, ó, ele vem aqui, ó. Há alguns anos, o Supremo, diante dos descaminhos autoritários do bolsonarismo, eu queria entender isso, cara. Que descaminho autoritário do bolsonarismo. O bolsonarismo acatou todas as ordens do Alexandre de Moraes, tudo quanto é ordem que foi emitida pelo STF, por mais que o pessoal discordasse, foi acatada pelo Bolsonaro, né? Não teve um único momento em que o Bolsonaro afrontou o Congresso, afrontou o STF, chegou perto de vazar as linhas da Constituição, e no entanto esse pessoal continua falando não do autoritarismo, porque ele era autoritário, ele queria muitas ideias dele. Ué, mas ele foi eleito pelas ideias dele, ele tem o direito de perseguir as ideias dele. Ah, mas ele queria liberar armas para as pessoas. Exato! Ele foi eleito para isso. As pessoas deram para ele um mandato para liberar as armas. E aí o pessoal, não, porque é autoritarismo e não sei o que lá. Então, o Supremo adotou a teoria da democracia militante. E aí ele fala aqui sobre um jurista alemão que teria falado esse negócio. Olha só, eu não sei não, eu acho que ele devia tomar cuidado na hora de citar juristas alemães da década de 30, porque muitos desses juristas alemães acabaram apresentando exatamente a justificativa do nazismo, tá? Eu confesso para vocês que eu nunca li esse cara aqui, o Lowenstein, mas tem um monte de gente, se o pessoal acha que todo mundo na Alemanha lutou contra o nazismo, eles estão errados, né? É um erro, o nazismo foi um erro, ninguém tem dúvida disso, mas uma parte sensível da Alemanha abraçou o nazismo, né?
Aqui, ó. Segundo Lowenstein, os fascistas se valiam das liberdades asseguradas pela Constituição para se organizar com o objetivo de derrubar o próprio regime democrático. Isso é o que o Lula faz, meu amigo. O Lula faz exatamente isso, né? Usar as liberdades da Constituição para derrubar o sistema. É o que ele está fazendo agora. Não acabou de anular o Congresso completamente à vontade popular através de uma ação no STF, né? Por isso, a democracia deveria desenvolver mecanismos de autodefesa, como proibição de que grupos políticos usem uniformes ou portem armas. Ah, mas aí, olha só, aí está o erro do cara. Ele está dizendo que o Bolsonaro é autoritário porque queria armas. É previsível isso, né? Mas, de novo, o Bolsonaro não defendeu armas só para o grupo político dele. Ele defendeu armas para a população em geral. Não tinha nada que impedisse a esquerda de comprar armas também. Qualquer um pode comprar armas. Ninguém era proibido de comprar armas, né? E uniformes, ele está se referindo à camisa da seleção brasileira. O que, de novo, é uma coisa ridícula, né? Enfim, em última instância, o banimento de organizações cuja ideologia e visão do mundo sejam incompatíveis com princípios democráticos. Mas, de novo, qual era o ponto da ideologia do Bolsonaro que era incompatível com princípios democráticos? A população ter armas? Não, os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, todo mundo tem liberdade para ter armas. A Suíça tem mais armas por habitantes que qualquer outro lugar do mundo. A Finlândia, a Noruega, todo mundo tem armas pra caramba nessa região. E qual que é o problema? A arma não quer dizer nada no final das contas. Esse pessoal tem essa tara de proibir armas na população porque, na verdade, eles querem dar o golpe, né? Aqui, ó. Mas aplicar as leis da democracia militante traz desafios. Então, eles estão dizendo que eles usaram o tal da democracia militante, que seria o juiz, a justiça, né? A minha visão é diferente. A minha visão é a esquerda perdeu o apoio na população completamente. A única coisa que sobrou para a esquerda foi a justiça. Tentaram se agarrar na justiça a qualquer custo. E a justiça embarcou nessa e a justiça ferrou com a democracia brasileira. Eles acham que não, que é democracia militante. Democracia militante, meu amigo, é um outro nome para ditadura, porque para pensar o que é uma justiça militante. Não faz sentido nenhum. A justiça ela tem que ser neutra. No momento que ela milita por um dos lados, ela deixou de ser justiça. Não tem mais justiça no mundo, né? Se a democracia está internamente ameaçada, é porque está em crise, deixou de ter legitimidade para setores importantes da sociedade. De novo, ele está dizendo que todo bolsonarista é golpista, e isso é uma coisa errada. Não, não é. Uma pequena minoria de bolsonaristas de fato queriam um golpe. Haviam bolsonaristas que queriam um golpe militar? É verdade, haviam bolsonaristas que queriam um golpe militar. Uma pequena fração dos bolsonaristas. A imensa maioria dos bolsonaristas nunca falou em golpe, nunca quis golpe. Tanto que as manifestações nos quartéis e coisa e tal eram muito menores que as manifestações que você teve no 7 de setembro de 2022, por exemplo. A turma toda que estava no 7 de setembro de 2022, que apoiava o Bolsonaro, nem todo mundo ali foi para frente do quartel. Eu fui um que não fui. E tem muitas outras pessoas. Na verdade, foi um pequeno grupo daquele pessoal que foi para frente de quartel pedir golpe. A queixa dos bolsonaristas é que na democracia liberal vigente o Estado foi capturado por elites progressistas e corruptas que não deixam espaço para atores políticos conservadores. Está correto nisso daqui. Agora, eu acho muito engraçado como esse pessoal fala do STF como sendo a democracia. O STF é democracia. Não, o STF é um pedacinho da democracia, porque o Congresso não foi, por exemplo. Mas o STF foi, certamente o STF foi. Esse diagnóstico é responsável pela radicalidade da resposta bolsonarista, um movimento que desde o princípio tensiona os marcos liberais da Constituição. De novo, mais um erro. Só na cabeça desse pessoal que o bolsonarismo quer acabar com a democracia ou quer dar golpe, coisa e tal. Não, quer fazer a coisa certa. Tanto que o Bolsonaro, em momento algum, saiu das 4 linhas da Constituição no governo dele. Aqui, ó. Ao adotar uma resposta militante contra o bolsonarismo para tentar defender a democracia, a justiça contém certos arroubos, mas também amplia a crise, fazendo os bolsonaristas que já não confiavam na democracia atual sentirem-se que são ainda os mais perseguidos, o que definitivamente não há lugar para eles no sistema. Essa coisa é correta, eu vejo dessa forma também. Muita gente fala sobre crítica às urnas eletrônicas e coisa e tal. Na verdade, no final das contas, isso é uma crítica à forma como foi conduzida a eleição, né? Ao fato de que o STF bloqueava qualquer coisa, qualquer argumento do lado da direita. Não podia dizer que o Lula era amigo do Maduro, não podia dizer que o Lula era amigo do Ortega na Nicarágua, não podia dizer nada de mal do Lula. Em compensação, o pessoal da esquerda podia falar o que quisesse de Bolsonaro, botar os memes mais sujos, xingado mais raso possível, sem nenhuma preocupação. Ou seja, o STF, o TSE,
botou o dedão na balança na eleição, na questão da propaganda, né? A contraofensiva populista então se intensifica, alimentando uma espiral de radicalização. É armadilha populista, segundo, não é bem isso, ele até fala aqui que é outra coisa diferente, que foi definido pelo cientista político fulano de tal da FGV, né? Aí ele fala aqui, ó, a crise atual é vista pelos bolsonaristas da seguinte maneira: quando assumiu a presidência em 2019, Bolsonaro foi tolhido pelo STF, que anulou inúmeras medidas do executivo, principalmente no período da pandemia. Verdade, está correto, é isso que a gente vê mesmo. Ao agir assim, o STF sequestrou a soberania popular expressa no voto a Bolsonaro. É exatamente, o Pablo Atelado está entendendo o problema. Depois das eleições de 2022, Bolsonaro foi atrapalhado de todas as maneiras por um TSE enviesado. De novo, dedão na balança, exatamente o que aconteceu. Mesmo depois de perder a presidência, ele foi prejudicado pela justiça com uma acusação fantasiosa de golpe de Estado que serviu apenas para caçar seus direitos políticos. Enquanto os bolsonaristas apelarão então para os Estados Unidos em busca de socorro, o STF respondeu colocando uma tornozeleira no presidente. Exatamente. Agora, a prisão do Bolsonaro é iminente, não há mais saída para os conservadores no regime atual, eles estão condenados a tentar destruí-lo, né? E o ponto que eu coloco para o Ortelhado aqui é a similaridade disso daqui com o que aconteceu em 64, né? Porque, de novo, em 64 houve basicamente a mesma coisa. A esquerda brasileira queria dar um golpe. Tinha um monte de gente no governo da esquerda, do Jango, do Brizola e coisa, que queria dar um golpe. Conseguiriam dar um golpe? Não, não conseguiriam dar um golpe. Era impossível dar um golpe naquele momento. Não teria golpe da esquerda em 64. Mas os militares aproveitaram aquela ocasião para dar um golpe, né? Exatamente o golpe de 64. E aconteceu exatamente isso que você está descrevendo, Ortelhado. A esquerda se sentiu aqui no Brasil incapaz de fazer qualquer coisa, não tinha alternativa política para fazer a sua voz valer no debate político brasileiro. Por mais que eu seja de direita, que eu acho que a esquerda estava errada naquela época, que felizmente eles não tomaram o poder aqui, porque se tivesse tomado o poder a gente teria virado uma Cuba da vida muito piorada no final das contas, mas a verdade é essa, eles foram excluídos do debate político, foram tirados para fora. E aí como é que eles responderam? Eles responderam com movimentos radicais. E é isso que eu temo. Porque o que está acontecendo agora? A esquerda está proibindo a direita de se manifestar. O que vai acontecer? Qual que é o resultado natural disso? É a formação de grupos de resistência da direita para tentar usar armas para resolver a coisa. Não tem outra alternativa, a gente não pode falar na arena política, não temos mais voz na arena política, vamos partir para a revolução, né? E aí que é o problema, porque eu espero que isso não aconteça. Eu espero que essa ditadura seja rápida a ponto de não acontecer esse tipo de coisa. Porque aí no que acontecer esse tipo de coisa, aí sim você vai ter uma retroalimentação muito grande com o pessoal querendo pegar em armas e coisa e tal, e aí a esquerda vai radicalizar para defender a segurança aqui no Brasil e coisa. Então vai ser o mesmo de novo que aconteceu em 64, o mesmo repeteco do mesmo script que aconteceu em 64. Agora também a esquerda acusa a direita de um golpe que nunca existiu, porque nunca teria chance de ter acontecido. O Bolsonaro não tinha apoio no exército, nunca aconteceria o golpe de 2022, e no final das contas estão querendo, porém, calar a direita, proibir a direita de existir politicamente no Brasil com essa desculpa. Ah, mas eles querem a direita limpinha, a direita PSD. Mas isso não é direita, isso é um pedaço da esquerda meio diferente, né? Aqui, ó, esse entendimento que consolida uma parcela ampla da população precisa ser revertido enquanto ainda há tempo. Se o STF entendeu que precisa adotar a tese da democracia militante, ele precisa se tornar político por inteiro e não apenas pela metade. Aqui ele está falando o seguinte: aquilo que eu falei para vocês, esse pessoal já está há muito tempo, o pessoal da SF descobriu que pode fazer política. Caramba, e é facinho, eu posso mandar qualquer coisa, e ninguém pode contestar, porque se qualquer um contestar vai vir para o STF, sou eu mesmo que vou decidir. Oh, que maravilha, eu posso fazer política de maneira fácil, né? Só que esse pessoal, embora possam ser juristas com conhecimento e coisa e tal, são políticos de merda, políticos inexperientes, fizeram um monte de merda. O que ele está falando aqui é isso aqui, ó. Hoje, ele é político ao agir duramente na proteção das instituições democráticas. Não, ele é político duramente na hora de tentar defender a esquerda. Mas não é político ao não se preocupar que suas ações podem ampliar a crise da democracia.
O que eu falei para vocês, eles não estão vendo no longo prazo. No longo prazo, qualquer ação que você toma politicamente, ela tem um efeito rebote, ela tem uma visão. Por quê? Porque não vai sumir, nunca vai sumir a esquerda no Brasil, nunca vai sumir a direita no Brasil. A questão toda é que o mundo inteiro está caminhando mais para a direita neste momento, e esse pessoal está tratando a coisa como se fosse uma lombada no caminho, uma pedra no caminho que tem que ser superada, o tal do bolsonarismo, né? A missão da justiça que quer proteger a democracia liberal é dupla. Por um lado, ela precisa conter os excessos antidemocráticos com firmeza. Por outro, não pode fazer isso de maneira que seja percebida como parcial, impedindo a expressão política dos conservadores. O que ele está falando aqui? É aquela crítica que eu falei para vocês, que não é de hoje, tá? Isso que já tem lá no STF há muito tempo. O pessoal que acha que tem que prender o Bolsonaro mesmo. Mas, porra, Xandão, tu tá fazendo muita merda, cara. Dá um jeito de fazer as coisas mais fácil, aí, mais certa aí, né? Porra, não precisa perseguir o Alan dos Santos a ponto de não sei o que lá, perseguir o Oswaldo Eustáquio e proibir Twitter no Brasil, proibir o X no Brasil, esse tipo de coisa pegou mal. O que eles estão falando aqui é isso, vocês estão vendo que, pô, Alexandre de Moraes está fazendo muita merda, o STF como um todo está fazendo muita merda. Né? Eles não querem, ele não está querendo aqui salvar o Bolsonaro, ou entender que não vai prender o Bolsonaro, não, mas tinha que ter feito certo e não sei o que lá, né, coisa e tal, né. O problema dessa história toda é, como eu falei para vocês, né, a política ela vai voltar de uma forma ou de outra. A minha expectativa é que ela voltaria com um presidente de direita em 2026, substituindo os ministros do STF, e então poderia reverter essas decisões idiotas todas que esses ministros tomaram. Mas a verdade é que agora virou guerra aberta. Com a entrada dos Estados Unidos virou guerra aberta. E qual vai ser o resultado disso, ninguém sabe, meu amigo. Guerra você sabe como é que começa, nunca sabe como termina, né? Aqui, ó. Se quiser evitar que a crise da democracia se agrave, o STF precisa ter uma sensibilidade estratégica e visão de longo prazo. Não basta conter o populismo, é preciso também desarmá-lo. Não adianta vencer as primeiras batalhas se essas vitórias contribuem para a derrota na guerra. O que o cara tá falando aqui, literalmente, é: solta o Bolsonaro, acaba com esta porra, acaba com esse processo contra o Bolsonaro. Se você tentar ganhar do Bolsonaro agora, né, essa primeira batalha, né, vamos tornar o Bolsonaro inelegível, tirar de 2026 e não sei o que lá, prender ele, coisa e tal, vai dar merda mais adiante, é melhor deixar o cara sair agora, literalmente. Então eu acho que é importante esse recado que ele tá dando aqui, porque esse pessoal... o Alexandre de Moraes ouve esse tipo de gente, não ouve o Ancapso, não ouve a gente aqui. Eu já estou falando isso há um tempão, ele não vai ouvir, né? Mas esse pessoal, ele pode ouvir. E o que ele está falando aqui, literalmente, é, meu amigo, abre mão, deixa o Bolsonaro para lá, deixa passar anistia, liberar todo mundo e pronto. Vamos seguir agora para a próxima etapa, vamos tentar ganhar a guerra e não ganhar uma batalha só, que seria a prisão do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes vai ouvir? Não, porque o Alexandre de Moraes está cego pela raiva, o Alexandre de Moraes já tomou isso pessoalmente, ele não consegue mais fazer a coisa técnica, né? No final das contas ele já está movido pela bile, e meu amigo, pode ter certeza, você tomar decisão movido pela bile não é uma coisa boa no final das contas, né? Então, isso é interessante a coluna dele, mas não vai mudar nada.